A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico capítulo 4, versículo 13. A epígrafe dessa palavra diz bem assim: o sacrifício pelo pecado põe ignorância de toda a congregação. Mas toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpado, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e a respirará 7 vezes perante o Senhor diante do véu, e daquele sangue porá sobre o chifre do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará este novilho como fez os novilhos da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e ele será perdoado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Aqui nesta palavra vem falando sobre o sacrifício pelo pecado por ignorância de toda a congregação. Ali nesse momento está dizendo que quando se o povo da congregação ele fazer pecado, se ele se pecar diante da presença do Senhor, e o seu pecado for ignorância perante as congregações, eles têm que levar um sacrifício a Deus, para que Deus venha atender o sacrifício. E ainda diz mais aqui na palavra de Levítico capítulo 4, versículo 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, aqui nesta palavra está dizendo sobre a congregação. Todo o pecado que a congregação fazer diante do Senhor, eles têm que entregar um sacrifício para que Deus venha aceitar o perdão daquele pecado, para que o Senhor venha aceitar aquilo que Deus venha dizer a eles, que os seus pecados estão perdoados, perante o sacrifício do Senhor, perante o sacrifício de animais, de oferta pacífica feita por mãos humanas ali, oferta de animais que seja perfeito diante do Senhor, e o Senhor venha levar na congregação e venha perdoar essas pessoas de todo o mal, de todas as coisas que eles fizeram diante do altar, diante da palavra. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando cada dia mais, que nós temos que elevar nossos pensamentos em palavras, sacrifício, perdoar as nossas ofertas, os nossos pecados. E ainda diz mais aqui na palavra em Levítico capítulo 4, versículo 14. E o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Todas as ofertas temos que entregar na tenda da congregação, para que Deus ele venha a ser atendido, porque nos tempos atuais e nos tempos de hoje também nós temos que entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração de sacrifício ao Senhor, para que Deus ele venha a se atender o nosso clamor dia após o outro, para que o Senhor venha atender a nossa oração diariamente a Ele, porque somente para Ele são todas as coisas. E Deus conhece o meu e o seu sacrifício a Ele diariamente de busca, de oração.
de comunhão para com Cristo, porque Deus ele merece a melhor palavra, a melhor resposta de sacrifício. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quanto mais a gente buscamos a Ele, mais a gente entendemos que Ele tem algo perfeito em nossos corações. Ele tem algo perfeito na minha vida e na sua vida. E nós temos que entregar o melhor sacrifício, a melhor oferta, a melhor sacrifício de adoração ao Senhor. Para que Deus ele venha ser atento à nossa busca diante para com Ele e para Ele, porque a palavra de Deus é notória. A palavra de Deus ela é fiel para nossas vidas. E Deus ele conhece o nosso coração cada dia mais. Ele conhece quando a gente pecamos, quando a gente falhamos, mas a gente reconhece e pede para Deus perdão, porque Ele aceita o nosso perdão. E diz mais aqui em Levítico capítulo 4, versículo 15: os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Os anciãos da congregação, eles pegará os animais perfeitos que levaram até o altar, e eles imorará, eles vão matar os animais diante da congregação, diante do altar da congregação. E aquele altar que ele vai matar, que ele vai fazer o sacrifício, ele vai levar a Deus a oração. E eu creio que Deus ele vai ouvir a palavra do sacerdote, do ancião. E Deus vai responder tudo aquilo que eles não necessitam, através da palavra de Deus, através do Evangelho do Senhor, através da comunhão com Cristo. Quanto mais a gente buscando as presenças do Senhor, quanto mais a gente buscamos algo de Deus, mais algo perfeito vai acontecer em nossa vida. Mas para isso acontecer, nós temos que entregar o nosso melhor sacrifício de animais, o nosso melhor sacrifício de oferta, de adoração, somente a Ele. E o ancião da igreja, da congregação, ele vai aceitar diante do Senhor tudo aquilo que eles entregaram no altar da congregação. E aquele oferta que ele entregou, ele vai entregar a Deus no altar. E Deus ele vai responder para o ancião. E Deus ele vai trazer a resposta diária diante daquelas ofertas pacíficas. Levítico capítulo 4, versículo 16. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e as pisará 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Eles as pisará 7 vezes. Eles pegarão a oferta ungida do Senhor e levará na tenda da congregação, levará na igreja, na congregação, e ali vai ser atento àquela oração, àquela palavra, vai ser atento, e ele ainda vai molhar, e ele pegará com o dedo, molhará com o sangue, e 7 vezes ele lançará no véu. E as 7 vezes que ele deixar no véu vai ser a resposta daquelas pessoas. A resposta do sacrifício daquelas pessoas vai ser deixada no altar, no véu da congregação. E todas as respostas do Senhor perante o ancião, ele vai trazer na congregação. E ele vai falar para a congregação o que Deus falou para ele. Pela culpa, pelo pecado, que Deus vai perdoar, que Deus vai receber o sacrifício daquelas pessoas, que Deus vai receber o sacrifício de cada ancião, ou de cada um daquela congregação, porque eles entregaram na mão do ancião, e Deus ele aceita quando a gente fazemos algo e reconhecemos nossos pecados e entregamos ao sacrifício o nosso ancião, o nosso sacerdote da igreja.
Levítico capítulo 4, versículo 18. E daquele sangue porá sobre o chifre do altar, que está perante o Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Aquele sacrifício ele vai colocar na porta da congregação. E vai ter resposta diária diante daquela palavra, diante daquele sacrifício que foi entregado na mão do Senhor, diante do holocausto, diante da igreja, da congregação do Senhor. Aquele sacrifício foi aceito, porque Deus ele respondeu, o Senhor Deus ele aceitou aquele sacrifício. E Levítico também fala aqui na palavra, Levítico capítulo 4, versículo 19, tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará a este novilho como fez um novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará o sacerdote, por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Aqueles homens vão entregar no sacrifício diante do Senhor. E o Senhor ele vai receber o perdão, ele vai receber aquele sacrifício, e ele vai perdoar aquelas pessoas perante o sacrifício do Senhor, perante do sacrifício da oferta. O Senhor ele vai receber e vai aceitar o seu perdão. Porque quanto mais a gente acertamos a Deus aquilo que nós necessitamos, Deus ele vai receber, ele vai perdoar os pecados de cada um de nós. Ele vai perdoar o nosso sacrifício diariamente. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui na palavra de Deus. Que nós temos que entregar o melhor sacrifício de adoração ao Senhor. O melhor sacrifício de oração na congregação. Perante os nossos irmãos, perante os nossos amigos, perante as nossas pessoas. Perante o pastor, não só por causa deles, mas perante a Deus em primeiro lugar. De todas as ofertas de oração nós temos que entregar a Deus. E Deus ele vai responder e vai atender o nosso melhor busca diante do Senhor. E ainda diz mais aqui, na tua palavra, que nós temos que entender que Deus ele reconhece nossos pecados. Que Deus ele reconhece a nossa busca diante a Ele. E diz mais aqui em Levítico capítulo 4, versículo 21. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. E você vai entregar o seu melhor sacrifício a Deus. E Ele vai receber a coletividade de todas as ofertas de pacificidade. Ele vai receber e vai trazer nas suas mãos e vai te agradecer, e vai te responder de todas as ofertas que você entregou na mão do Senhor. Todas as ofertas que você deixou na mão de Deus, Ele vai responder na sua vida. Essa é a palavra que eu venho deixar para você nesse dia de hoje. E eu acredito que Deus vai responder cada dia mais a tua palavra, o teu coração. Ele vai responder tudo aquilo que você deixou na mão dEle. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. E eu agradeço por essa palavra, por ter falado por cada um de vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?